Eu sou Eugênio Lima, eu sou curador da exposição Teatro Experimental do Negro nas fotografias de José Medeiros, e hoje a gente está abrindo as mesas de conversa e também estamos abrindo o Juntó. E o que é o Juntó? O Juntó é a residência de arte educadores aqui do Tomiotá, que está dentro do projeto Experiências Negras. Acertei, hein? Fala a verdade, Mário, foi bom, ficou bom, hein? Então, e a gente tem o prazer de abrir com toda esse axé mesmo, né, essa primeira conversa, essa primeira mesa de conversa que é Teatro Negro Reflexões, e eu gostaria de que a gente fizesse uma salva de palmas para os nossos duas convidadas. Primeiramente, a mestra, que eu admiro profundamente, sou fã demais, Leda Maria Martins. Uma salva de palmas, por favor. E o nosso segundo convidado, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, talvez seja, apesar de ser muito mais novo que eu considero um dos maiores artistas da minha geração, que é um dramaturgo, ator, diretor de teatro, diretor de cinema, que é tipo uma das pessoas que eu realmente tive o prazer de conhecer, uma pessoa muito brilhante, Aldri Anunciação, por favor. Então, como eu sabia que eu ia ficar emocionado, aí eu fiz uma cola que eu nunca faço. A Leda já sabe, ela também, que para mim é tudo meio freestyle, entendeu? Tipo, então, eu não gosto de caderninhos, os caderninhos de anotação, então eu não faço isso. Mas hoje, eu sabia que eu ia ficar emocionado, então eu fiz a minha cola mesmo. Só preciso achar ela aqui, tá ótimo. Tá. Então é o seguinte, eu primeiro queria agradecer algumas presenças, né? Primeiro agradecer, obviamente, a presença de vocês, agradecer ao Tomiotaki pela iniciativa de construir essa exposição, agradecer ao IPEAFRO profundamente, na figura da Clícia, pode bater palma, porque foi um trabalho fantástico, né, de pesquisa, e já mandar todas as minhas lembranças a toda a equipe do IPEAFRO. Elisa não pôde estar aqui porque está doente, né, mas já está melhorando, já está melhor. Ela só não está, ainda está acamada. Júlio e todo mundo do IPEAFRO, porque sem isso também não seria possível. E isso feito, né, a ideia é tentar mesmo ouvir vocês, a experiência de vocês e as reflexões que vocês, que não são poucas, né, sobre o Teatro Experimental do Negro, né? Não sei se todo mundo é tão familiarizado com a experiência do Teatro Experimental do Negro, mas o Teatro Experimental do Negro é uma das coisas mais fundamentais para poder entender a história das artes cênicas no século XX no Brasil, né? Se a gente tem como marcadores para a inauguração do Teatro Moderno, algo como, por exemplo, o Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, a formação do TBC e o Rei da Vela, do Zé Celso, é imprescindível colocar nessa história a fundação do Teatro Experimental do Negro, senão você não consegue entender. E essa é uma iniciativa muito, muito, muito complexa e muito potente. Então, a ideia da mesa aqui é a gente ouvir os nossos convidados, quais são as reflexões que eles trazem sobre esse assunto, relacionado, sim, com a exposição, mas ultrapassando a ideia da exposição, né? A ideia aqui é pensar, refletir e trazer as opiniões que cada um tem. Então, é uma conversa livre. Obviamente, tem uma questão do tempo, né? Eu não vou ficar com um cronômetro aqui, mas, né, a medida do bom senso da gente construir as falas, e a medida do bom senso, como diria Descartes, a medida do bom senso é a pior medida do mundo, porque até a pessoa que não tem bom senso acha que tem bom senso. Então, não sei por que eu falei isso. E tem uma outra coisa que eu gosto de colocar aqui, que é o seguinte: eu vou fazer perguntas, né? Basicamente são isso. Eu faço perguntas, vocês fazem respostas. Mas eu gosto muito de dar ali a regra do jogo para as pessoas que eu converso quando eu estou mediando uma mesa, que é o seguinte:
Tem a regra Brizola. Vocês estão familiarizados com a regra Brizola? Não, o Brizola é o seguinte, o Brizola, todo mundo sabe quem é, Leonel Brizola, foi governador do Rio de Janeiro e tal. Ele tinha um sistema de respostas que era o seguinte, ele respondia as perguntas quando ele queria. Quando ele não queria, ele inventava qualquer outra coisa. Então ele falava assim, muito boa a sua pergunta, e falava qualquer outra coisa, porque ele não estava interessado na pergunta. Então aqui, se eu fizer uma pergunta que não te interessa, você faz muito obrigado pela pergunta, e ela fala exatamente só o que você quer. Entendeu? Eu não vou ficar ofendido, não vou achar que é pessoal, entendeu? Você pode fazer isso. Eu faço isso direto, na verdade. Eu uso a regra Brizola para mim, entendeu? Inclusive com as minhas próprias perguntas. Se eu acho que não tem mais sentido, eu crio outra coisa. Então, a minha pergunta é muito direta. Qual que é a opinião de vocês sobre a relevância? Veja, a relevância histórica do TEM no contexto da compreensão da presença afro-brasileira e da presença negra no campo das artes. É uma pergunta vasta e quem quer começar a responder? Quem gostaria? Qual a importância ou qual a relevância que vocês acham da experiência do Teatro Experimental do Negro no campo das artes no Brasil? Vou colocar só no Brasil. Quem gostaria de responder essa pergunta? Primeiro. Quer que vão... Brizola. Brizola, pode falar. Boa noite. Aliás, boa tarde. Bonjour. Boa tarde, amores. Eu quero começar agradecendo, e até é difícil, que eu fiquei 2 vezes emocionada ao visitar a exposição e como vocês me receberam. Muito obrigada. Cumprimentar o Instituto Hiperafro, aqui com a representante, tive o prazer de conhecer há minutos. Parabéns a vocês. É um trabalho monstruoso, não só de preservação do acervo do Teatro Experimental do Negro, mas de promover acessibilidade para que vários aspectos do teatro experimental venham cada vez mais à tona. É um mundo muito fértil para as pesquisas, está longe de ser esgotado, né? Então, parabéns a vocês, parabéns a Elisa, a vocês todos da equipe, né? Que não se faz um trabalho desse como uma pessoa, é toda uma equipe. Então, meus parabéns e meus cumprimentos. Parabéns ao Instituto Tomi Montag por esta iniciativa, né? Há pouco tempo eu estive, vi outras... Vocês têm feito um trabalho maravilhoso, toda a equipe. E eu tive mais contato dessa vez com a Carol. Carol, obrigada pela cortesia ímpar. Mas já conheço, né, outras pessoas, como a Gabi, Amor Antigo. Cadê ela? Amor Antigo, né, querida? E, assim, tenho participado de alguns eventos de vocês, como o livro sobre a Sônia Gomes, que é maravilhoso. A exposição da Sônia em Ouro Preto, né? Já estive aqui uma vez também. Então, parabéns ao Instituto. E, por último, meu amor, que exposição linda. Este aqui, eu acho interessante, né, gente? Porque, assim, marcação de idade. Quando ele se refere ao Aldo, ele fala, um dos mais talentosos, né, da minha geração. Aí eu me senti lá, né? Você sabe que outro dia alguém se referiu a mim como quase ancestral. Curioso, né? Eu falei, eu não quero mais um trinquinho de vida. Mas, gente, que talentos, né? Eugênio, parabéns. Uma exposição belíssima, muito bem realizada, concebida e emocionante. Eu quero te agradecer demais pelo convite e te cumprimentar fervorosamente. Já conheço Eugênio há alguns anos, já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos e cada vez admiro mais, né? Além de ele não se apresentou, mas dentre os vários trabalhos que ele faz como dramaturgo, diretor, músico, né? Ele também já editou, que eu tenho, 2 belíssimas antologias,
né, de teatro negro. Então, assim, é produtor, é ator, é músico, é pensador, tudo isso junto. E é bonito também, né? E dizer a honra que é estar com outro maravilhoso talento, que é o Aldri, que eu já conheço há uns 11 anos, admiro demais. Admiro como dramaturgo, diretor, como pensador também, que isso é muito interessante, né? Não só a arte pensante, mas também a reflexão que se transborda na escrita. Ele tem um trabalho maravilhoso, que eu tive a honra de conhecer, que é a tese de doutorado dele, que é fantástica. Além dos fragmentos de pensamento, de escrita que ele coloca em toda a publicação dele, que são preciosíssimos, né? Então, meus amores, só agradecer. E ficar muito orgulhosa, né, como já mais velha, de ver que eu comecei a estudar o teatro experimental do negro lá no meados dos anos 80. Foi meu projeto de doutorado, que eu defendi em 1991 e que se chamou a tese A Cena em Sombras, que depois foi publicado pela editora Perspectiva e agora foi reeditado. Eu trouxe um exemplar para sortear ou para ir para a biblioteca daqui. Aí depois vocês me digam o que vocês querem. E naquela época não se falava em teatro negro no Brasil. Vamos lembrar que nós estamos aí, né, recém-saídos ainda da ditadura. E de lá para cá, vamos pensar, eu entrei, eu acho que na universidade para o doutorado, se não me engano, 86, por aí. Então, de lá para cá, são 14, 30, quase 40 anos, em que eu tenho a felicidade de poder, né, estar viva para acompanhar esta geração de artistas que, em várias áreas do conhecimento, em particular no teatro, né, nos mostra a pujança das artes negras no Brasil. Então, é um orgulho muito grande quando eu falo que aqui também estão outros, como a Val, que está aqui também. Levanta o dedinho aí, Val. Né? Os atores e atrizes negros por esse Brasil, que têm feito um trabalho maravilhoso em todos os âmbitos artísticos. Então, meus amores, para nós começarmos esta celebração, vocês viram que eu escapei, né, da resposta. Antes de começarmos essa celebração, vamos de pé bater palmas para os 80 anos do TEM, para Eugênia Exposição e Instituto? Vamos? Bom, dizem que eu sou muito performática. A gente escapa-se, né, pelas veredas. Olha, eu quero começar daqui onde eu estou. Eu vejo uma foto do Aguinaldo Camargo, né? Aguinaldo Camargo, um dos maiores atores brasileiros, que foi revelado pelo Teatro Experimental do Negro. Não sei se daí vocês conseguem ver. Que é um dos méritos desta exposição, que ela nos permite, né, nos dá a oportunidade de nós, através dela, pensarmos um pouquinho naquilo que eu estou chamando do corpo-tela. Não é? Então, vamos pensar um pouquinho, depois vocês olhem. O interessante, vocês observarem, eu fiquei pensando, eu vou usar uma expressão de um artista de um pensador dos Estados Unidos, a negrura ali se postula, se estabelece, se mostra como os ecos dos ossos. O que são os ecos dos ossos? Toda a vibração e reverberação de algo que se inscreve no corpo. O corpo vozeado, o corpo movimento, o corpo bailarino, o corpo
corpo cheio de cores sendo negro, e por aí vai. A expressividade do ator é muito interessante porque muitos dos que se comentou na época sobre os atores do TEM, em geral, há algumas referências que se repetem. Há sobre Ruth de Souza, né, que ali está, e sobre o Aguinaldo. Uma das coisas que sempre, quando eu comecei a estudar o TEM, né, lá nos anos, meados dos anos 80, quando você lê aquilo que se escreveu antes da estreia, e durante as temporadas e depois, nós vamos ver que há uma reação negativa muito grande. Há também reações positivas, né? Mas há reações negativas muito grandes. É algo, quando eu falo Abdias, quero dizer o TEM, ele cutuca, ele incide na tessitura social brasileira onde se inclui o teatro. Né? E um dos propósitos do TEM que se dá é que ele, ao fazer isso, esta incisão, né? Essas rasuras, esses cortes, ele provoca uma reação imediata. Então, a crônica e a sociedade da época não tem nenhum pudor na denegação do racismo brasileiro. Do racismo no Brasil. E criticam Abdias por dizerem que ele que estaria sendo racista. Isso são atitudes que ainda hoje a gente conhece, não é? E até a estreia é uma contundência nas críticas negativas, assim, de assustar qualquer um. E depois da estreia, muitas das críticas chamam atenção para uma crítica falar para o pequeno, grande ator, Aguinaldo Camargo. Então, quando a gente estuda todo esse material sobre as reflexões sobre o TEM na época, e alguns anos até ele ser, entre aspas, né, encerrar suas atividades, ou até que o Aguinaldo morresse num acidente, nós temos aí. Né? E eu sempre tive muita vontade, pela primeira vez eu estou vendo em fotografias com esse grau, né, de qualidade. Então, mais uma vez, parabéns. E se nós observamos as veias que se realçam, né, é como se fossem as veias abertas da América Latina, que se imprimem neste corpo, que nos diz da relevância do tempo. Não vou ousar responder essa pergunta, só vou chamar atenção para, no mínimo, 2 aspectos que nos mostram esta relevância. Um aspecto que é, em geral, aquilo que mais se realça, que é eu diria, sócio-histórico, né? A importância sócio-histórica de um movimento que o TEM não é uma ação teatral. Ele é um movimento e não é um movimento apenas teatral, já seria muito, né? Ele é um movimento muito mais complexo, ele é artístico em geral, ele é um movimento de reflexão, ele é um movimento que investe na educação com E maiúsculo da população negra. Né? Não só com os grandes eventos, como congressos, etc., não só também com os concursos, mas com um propósito de educar para qualificar. Os próprios atores, por exemplo, muitos queriam fazer teatro e tinham um talento ainda, né, sem maturação, mas isso se ensaia, se estuda, mas muitos não sabiam ler. Ou liam, né? Eram empregadas domésticas, era uma população que Abdias vai catar, né? Não é só de empregadas domésticas e trabalhadores, não, mas a maior parte. Então, eles vão abrir cursos de alfabetização.
Não só cursos de atuação, mas cursos de alfabetização. Em vários aspectos, né? Na questão visual, agora. Então, se nós formos estudar, ainda tem material para muito estudo, se nós formos pensar o TEM como um movimento extraordinário, muito complexo, muito sofisticado, cheio também de tensões, muitas tensões, né? Que dizem desse aspecto sócio-histórico, documental. Mas há um outro aspecto, e este é o que eu mais tenho, há 40 anos, chamado a atenção para ele, que é o aspecto da incisão que ele faz nas artes brasileiras, em particular no teatro brasileiro, como linguagem. É a ênfase estética. Esta ênfase estética que poucos têm estudado. Eu e Áudio comentávamos aqui ainda há pouco. Todos têm estudado. Poucos têm deveras se detido. E aí, só para fechar esse primeiro segmento, eu vou chamar a atenção para uma palavra. O sinônimo do TEM, né? Competência, qualidade, ousadia, insurgência. Ora, insurgências, e eu tenho refletido muito com outro artista negro, um grande escritor, Edmilson de Almeida Pereira, que são as insurgências. As insurgências tanto podem se dar no âmbito sociológico, temático, contextual, né? E esse é o que mais a crítica, a história teatral ou artística, ela gosta. Porque ela mantém o sujeito negro no mesmo lugar, né? Ela nos mantém naquele lugar da exceção, né? Naquele lugar quase da consolação, naquele lugar da condescendência, em que a crítica ou a historiografia acha que está fazendo demais ao nos alçar, mas neste lugar. Mas a insurgência que mais afeta é aquela que cria deveras, né? Que balança, transtorna os sistemas. E transtorna os sistemas estéticos e as linguagens estéticas. Nesse sentido, né, o TEM ainda precisa ter estas suas ações, as suas qualidades realçadas. A sua maior relevância, para mim, é quando ele realmente transtorna a linguagem, o modo de figuratização do negro e da negrura, né? O que faz com que ele ainda hoje seja uma grande referência para essas novas gerações, que não vão buscar no TEM aquilo para imitar. Não é isso. Mas vão buscar, né, a necessária ênfase que se dá não apenas no negro como sujeito da vitimização. O negro sujeito, né, assujeitado à escravização. O negro assujeitado aos sistemas socioeconômicos totalmente assimétricos. O negro assujeitado ao racismo mais eficaz em todo o mundo, que é o que acontece no Brasil. Né? A reflexão do TEM não se paralisa ali. Né? A grande ênfase é do negro e da negrura como lugar, sujeito, pessoas, corpo, como produção de história, de conhecimento e de memória. Isso foi só o começo, só colocando, o Aldri, a gente conversa bastante sobre isso. Você, minha rainha, você está na condição de ancestral vivo, entendeu? É tipo mito. É tipo que nem eu, quando eu estava com Pitanga fazendo a peça, eu falava, mestre, você é ancestral vivo, você está ligado, né? É tipo a dimensão do mito, só que você está vivo e eu tenho a bênção, porque não é privilégio, eu não tenho privilégio, eu tenho bênção de conviver com você, né? Então, Aldri, você pode pegar de que ponto você quiser da trajetória, inclusive até responder a pergunta, se você quiser também, tá?
Ou fazer o Brizola. ou fazer o mesmo rolê. Estou legitimado para isso. Exatamente. Você Boa tá tarde. Eu queria... Eu vou repetir a mesma brincadeira. Boa tarde. Eu queria agradecer ao Instituto Tomiotaque pelo convite de estar aqui, através da Carol, que operou esse convite, e da sugestão de Eugênio Lima. Muito obrigado. São Paulo é um lugar muito bacana de estar. Para quem não sabe, eu sou da Bahia, eu moro na Bahia. Quando eu falo moro na Bahia, é que minha cama está lá. Sabe aquela cama da gente? Onde a minha cama está? Está lá na Bahia. Eu viajo muito, tenho várias camas, mas é onde eu estou instalado. E eu vim de lá para cá justamente pelo convite do Instituto, então eu queria agradecer muito esse convite. Queria parabenizar também a exposição. Acho que é a primeira vez na vida que eu vejo os olhos, expressões, eu contraceno, porque uma exposição pressupõe isso, né? Uma contracena com o que está ali. É a primeira vez que eu contraceno com os atores do TEM. Não sei se meus colegas do coletivo Ocutá que estão aqui sentiram a mesma coisa, mas é a primeira vez que a gente consegue ver os olhos do Camargo, sabe? Para além daquelas figuras que a gente já conhece, que a gente sabe que o espaço comunicacional ele limita muitas informações, né? Ele sedimenta num lugar, endurece em algumas imagens e até exigem demais dessas imagens. E é bonito ver aqui a imagem do Teatro Experimental do Negro explodir na imagem de outros fazedores, outros artistas, para além do nosso grande Abdias, da nossa maravilhosa Ruth e Leia. Então, queria parabenizar mesmo assim, essa iniciativa. Queria ter tido a experiência de ver essas fotos muito no início das minhas histórias lá, de querer ser artista. Acho que teria um efeito muito positivo. Então, eu acredito que vai ter um efeito muito grande na galera que está começando agora. E, por último, eu queria dizer que eu estou muito nervoso aqui. Normalmente, gente, eu me preparo, eu me arrumo para sair de casa, para ir para uma palestra, para ouvir a dona Leda Maria Martins. Hoje eu estava me arrumando lá, a Leda Maria Martins, eu me toquei, não estou indo ouvi-la. Eu vou sentar com ela para conversar na mesa. Mesa de bar, mesa de café, a gente já conversou várias vezes. Mas assim, em público, acho que somente uma vez, na Bahia, que eu mediei alguma coisa e você, né? Mas a gente trocando uma ideia, conversando assim, então acho que é um dia muito especial, inesquecível para mim. Isso é verdade. Assim, e isso me deixa um pouquinho nervoso, e o nervosismo é bom, um pouquinho, né? Atrapalha a resposta, mas... E também eu estou muito feliz de estar do lado desse cara, que é um dos caras que mais conseguem, assim, expressar pensamento, revolução, críticas. É um dos caras que mais consegue expressar isso que ele tem nas coisas que ele faz, assim, artisticamente. Para além da queixa, né? Para além do discurso que às vezes fica amargo nas dores, esse cara consegue transformar isso em mais pura beleza, né? E acho que é um dos nossos objetivos e uma das nossas missões, né? Os grupos de teatro, que é transformar tudo isso em algo palatável, algo aprazível, algo talvez até bem humorado, ainda que com dores. E você consegue fazer isso muito bem. Muito obrigado. E feliz de estar aqui do teu lado, conduzido por essas perguntas. Bom, feito esse preâmbulo, em relação à pergunta, eu vou dar uma de Brizola. Pode ir, pode ir. Mentira, eu não vou dar uma de Brizola, não, mas é quase isso. Você pergunta a importância do legado do TEM nos dias de hoje. Essa resposta ela pode estar em dois nichos, que para pessoas como eu, o Vitor, ela tem um lugar já sedimentado há muito tempo. A gente parece que o que fez a gente fazer teatro talvez tenha sido o fato dessa experiência do Teatro Experimental do Negro. Em alguma instância, né, a gente faz por isso. Na perspectiva de que não faz o teatro, talvez essa resposta vá em outro lugar, né? Então, eu vou tentar fazer um compilado aqui de como é que eu entendo o legado do TEM para nós, fazedores, e para não fazedores, ou seja, para o Brasil. E você ampliou bastante a pergunta. Você fala para além do teatro, para além de todas as outras expressões que estão ali contidas no TEM, né?
Qual o legado dele? É uma pergunta bem grande. Eu vou dar uma de Brizola, não vou responder, não. Faz o que você quiser. Não, é muito interessante, porque a perspectiva que eu trago assim, é essa importância de produção, de agência cultural, né? Eu, quando olho para o século passado e estudo o teatro daquele período, eu, sem nenhum receio, eu colocaria que tem dois empreendedores, produtores culturais, agentes culturais desse século passado, que está na frente de muitos outros, como referência. E quando eu falo frente, não é de competição, não, é de referências de entender modos, ferramentas, estratégias de realização cultural, que é o João Cândido Ferreira, o baiano, que foi apelidado de do Chocolat. Alguns dizem que foi apelidado por esse nome pela Josephine Baker, outros dizem que não, mas que criou a Companhia Negra de Revistas, e que foi a maior bilheteria de teatro de revista São Paulo do Rio, 1926, 27, maior bilheteria, e era um grupo de teatro negro, né? Que tinha uma proposta diferente do teatro experimental do negro, mas ainda assim foi uma estratégia interessante de capturar os estereótipos da negritude na época e tentar refletir e tentar ser crítico a partir daquele jogo. Foi bem difícil para os caras, mas eles conseguiram fazer temporadas em teatros incríveis e dentro de uma estrutura de República de Espada, né? Da onde a gente teve ali o Congresso Internacional das Raças 2011, e que havia um projeto de extermínio deliberado, né? Assim, oficializado, e um projeto de embranquecimento. A República chega com essa proposta oficial, não é nenhum machismo aqui, né? Na arquitetura, no desenho das ruas, e no seu componente humano das ruas também, em alguns anos, eliminar aquela negrura, já que a professora trouxe essa palavra tão interessante. E ele, naquele contexto todo, consegue fazer um teatro de revista, estabelecer o teatro de revista no Brasil, nesse sentido, né? Também que ele implica de trazer modos de feitura do teatro de revistas estabelecidos por eles, né? A gente estuda muito pouco isso, e fazem sucesso. Fazem sucesso. Onde eu quero chegar? Esse João Cândido, ou do Chocolat, ele, para a gente que produz teatro hoje, você, inclusive, conseguindo esses teatros de ponta, espaços de pauta disputadíssimos por uma sociedade que, inclusive, existia nesse projeto europeizado, eles conseguiram aquilo. Eu fico pensando que a gente precisa analisar criticamente a capacidade de produção desses caras, assim, para além da performance na cena, para além dos assuntos que eles traziam, mas como é que eles conseguiam arregimentar tanta coisa? Indo para o TEM, é o segundo nome que eu trago como grande agente cultural. Veja bem, o TEM estreia 8 de maio de 1945. Olha que estratégia, assim, no finalzinho da Segunda Guerra, assim, tipo, eles conseguem uma pauta na terça-feira, 45. Eles conseguem uma pauta numa terça-feira para fazer a estreia, que, em princípio, seria um dia ruim para público. Mas, por conta do finalzinho da guerra, foi um sucesso, porque as pessoas estavam liberadas. Eu fico tentando analisar a capacidade de empreendedorismo desses dois caras, João Cândido e do Abdias, de conseguir articular um teatro municipal, no momento que até hoje é difícil conseguir. Vamos lá, Okutar, fazer uma temporada no municipal? Você vai pensar, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Eles conseguiram num período muito mais repressivo, na época era o governo de Getúlio Vargas, se eu não me engano, e eu fico tentando imaginar uma conversa com esses dois caras sobre estratégias de produção cultural, estratégias de coordenação cultural. Eles reuniram, no caso TEM, os maiores fazedores de teatro moderno da época, que estavam sedimentando o teatro moderno daquele momento. Ele senta na mesa com esses caras e traz os caras para o jogo. Que tipo de parcerias eles estavam propondo, né? Que tipo de plano de negócios, vamos dizer assim? Porque quando fala com um artista, a gente pensa que fala, vamos criar. Não, que plano de negócios? Os dois sentaram, eu queria estar num café com eles, assim, tomando
naquela época, dizendo, rapaz, como é que você fez? Eu procurei fulano de tal. Como é que o embaixador foi ver a peça? O embaixador eu conheço fulano de tal. E aí a parceria de dona, me lembro o nome, Da Luísa Barreto Leite. Luísa Barreto Leite, que é a dramaturga, crítica de teatro, não negra, que se torna parceira desse grupo e organiza. Eu queria saber que tipo de... É importante, quando eu falo que queria saber, que talvez a gente não estude muito esse aspecto de agência cultural desse grupo e se pauta no ator Abdias, no diretor Abdias, né? No político Abdias. Sim, mas e esse ponto que, para mim, para o Vitor, para o Alexandre, assim, é muito importante, estou falando dos meus colegas de produção cultural, entender quais foram as estratégias que esse grupo utilizou para fomentar todo esse figurino, toda essa pauta e conseguir trazer toda a sociedade para assistir um momento, talvez, disruptivo e não irruptivo, né? Talvez. Se a gente pensar disrupção por quebra e irrupção e invasão, porque muitos entendiam como irrupção, porque entendiam que era invadindo um espaço que não era deles. Mas eu concordo com a professora Leda Maria Martins no artigo dela, Identidade e Irrupção no Teatro Negro, você traz um pouco esse pensamento de que existe ali uma quebra, não uma invasão. Como é que esses caras conseguiram articular um plano de negócios para promover essa disrupção, né? Então, acho que o legado para a minha geração seria mais ou menos esse, assim, um exemplo de que existe uma possibilidade de empreendedorismo teatral que consiga resistir a ventos que trabalhem contra ele, né? Então, para o meu grupo, por exemplo, o legado do Teatro Experimental do Negro seria justamente essa resiliência produtiva e essa capacidade de reunir tanto talento no mesmo movimento cultural que o Abdias teve, e também o do Chocolat, que reuniu Pixinguinha, Grande Otelo. Eles tinham um olhar muito afiado para o talento e sabiam muito bem utilizar essa ferramenta do talento das pessoas que estavam ali. Do Camargo, por exemplo, da Leda, olha só, ancestral. Da Léa, da Ruth, de todos esses atores que a gente viu aqui. Então, eu trago essa reflexão sobre o aspecto de agência cultural do Teatro Experimental do Negro, e esse, para mim, é o grande desafio da gente, tentar entender como é que eles fizeram isso. Eu não consigo lembrar de algum estudo que mexe nesse aspecto de produção cultural, né, do Teatro Experimental do Negro, mas eu trago isso como legado, esse exemplo de que é possível a gente conseguir fazer um empreendedorismo teatral, cultural, de relevância não somente para o teatro, mas para toda a sociedade brasileira. Você sabe, amor, que os que estudam a Companhia Negra de Revista têm mais elementos sobre a questão da produção. E aí, talvez Abdias ele tenha aprendido com o de Chocolate, que ele não cita a Companhia Negra de Revistas, né? Eu tinha curiosidade de saber por quê. Mas ele conhecia, com certeza, e ele talvez conhecesse o que aconteceu com o próprio de Chocolate. Porque, na produção da Companhia Negra de Revistas, ele procura uma parceria, várias, que é uma coisa que Abdias também faz. Aliás, Abdias é um grande negociador, né? Alianças e negociação, para conseguir realizar toda essa complexa produção, como você disse. Mas, por exemplo, o de Chocolate só permanece na companhia que ele criou, idealizou, criou, cujo primeiro grande sucesso foi um texto dele, Tudo Preto, por 6 meses. Ele foi expelido pelo produtor branco. Só havia 2 brancos na companhia. Só havia brancos ajudando na produção e no elenco apenas um que fazia um português. E quem se usurpou o trabalho do De Chocolate, impressionante isso, e usurpou a companhia foi um produtor branco, que era também um artista, era um cenógrafo já muito conhecido no Rio de Janeiro. E é muito interessante isso, né? Porque, olha bem, quem cria, quem idealiza, quem faz todo o trabalho de produção textual de cena e de produção de cena e as alianças é o De Chocolate.
quem fica com os méritos e com a companhia é o produtor branco. Então, é isso que a Audrey está nos chamando a atenção. A gente tem que estudar isso também. E muito, porque muita gente adora reclamar. E é estudando esses aspectos todos, né, de empreendedorismo, que a Audrey chama atenção. Isso é importantíssimo. Fica aí, né, vou fazer minhas palavras do Audrey. Uma outra coisa interessante é da companhia já aqui em São Paulo, que surge um dos maiores atores brasileiros. É aqui, depois que Chocolate já tinha saído, né? Um garotinho na época ele tinha 11, 12 anos, mas ele parecia ter 5 aninhos, 6 aninhos, porque ele era muito pequenininho. E que foi, né, ao fazer a Companhia Negra de Revista, que foi como ele, uma das suas... Eu não sei se é a estreia dele, mas é um dos primeiros trabalhos profissionais como ator, que ele recebe esse nome de Grande Otelo. E todo o sucesso da companhia, a partir de São Paulo, depois da saída do De Chocolate, se deve ao Grande Otelo. Ele tinha apenas 10, 11 aninhos, mas eles anunciavam como um prodígio de 5, 6, porque ele era petitinho, né? Então, ele passava. Então, todas essas histórias também fazem parte das histórias do teatro brasileiro que precisam ser melhor também estudadas, né? Como o Audrey. E a Audrey faz muito isso, né, gente? Porque ele ocupa esses papéis, né? Eu tenho acompanhado a carreira dele, e Eugênio também, né? Isso é muito interessante, esses jovens que não são atores, ou dramaturgos, ou diretores, não é mas são também produtores, né? A Audrey tem um evento que chama Melanina Acentuada, né? Que é maravilhoso. Mas isso se deve a um trabalho também de empreendedorismo. E isso era uma grande lição, como Eugênio também. Era só um adendo a uma questão muitíssimo importante. Hoje, foi naquela época, né? Eu estava dizendo ao Audrey, que fala para você também, né? Eu tenho uma carta de Abdias, em que eles se dirigem aos poderes estatais no Rio de Janeiro. É impressionante que é uma carta em que ele vai solicitar recursos. Mas não é uma carta chorosa, lacrimosa. É uma carta onde ele lista os empreendimentos do TEM. Os empreendimentos do TEM e os objetivos do TEM. Sabe assim? Então, que é também uma carta que, né, acho que poucas pessoas conhecem essa carta. Ela muito me impressionou. Porque, como o Audrey falou, nós estamos falando aí, né, nos anos 40. O TEM surge em 44, estreia com uma peça inteira em 45, né? E permanece até quando Abdias se exila durante a ditadura militar. E, além do braço da criação no Rio de Janeiro, tem um braço muito rico do TEM, que é o TEM São Paulo. Né? Já com a pujança naquela época de São Paulo, os trabalhos do TEM em São Paulo são simplesmente maravilhosos. Né? E eu soube também há pouco tempo que teve um braço também em Salvador. Não é? Teve também um braço em Salvador. E assim, mas tudo fruto não só da ideia, mas do empreendimento, né, desses gestores culturais, e dentre eles o De Chocolate e o Abdias. Então, dito isso, eu me lembrei de algumas coisas, várias coisas que me lembrei. Primeiro, me lembrei que está sobrando esse agudo, que foi fazendo esse eco, foi, tipo isso aí. Mas, além de me lembrar disso, tem uma construção do TEM que eu acho que é muito... nós já conversamos sobre isso em outras situações, mas que são muito fundamentais, que é
o agenciamento entre, e isso no Cena em Sombras, é só para, não sei se todo mundo conhece o livro, mas e se todo mundo leu o livro, o Cena em Sombras, mas eu considero a primeira reflexão sobre o legado do TEM, relacionando ele com, por exemplo, o Black Theatre Movement, que uma pessoa que não é do TEM reflete sobre o histórico do TEM. E eu acho que o Cena em Sombras, pelo menos até onde eu sei, é o que inaugura esse tipo de reflexão. Você vai fazer uma reflexão sobre o arquivo, não do ponto de vista de alguém que fez parte do TEM e está narrando a experiência, mas alguém que está pesquisando as consequências dessa experiência e relacionando essa experiência com experiências análogas em outros lugares do mundo, especificamente no caso da Leda, como ela estava nos Estados Unidos, que ela tinha ido para os Estados Unidos com o teatro americano, o Black Theatre Movement. E tem um lugar muito interessante, que isso eu já comentei com você, e também comentei com o Pitanga, que tem um vídeo muito famoso dessa época do Abdias. O Abdias já está em Buffalo, ele está lá, aquele que está com um casaco todo diferentão, assim, e ele está falando a partir de uma experiência dentro da universidade, ele fala, olha, tem que discutir um monte de coisa, o Brasil está muito atrasado em termos de discussão sobre racialidade, sobre também o próprio momento que as instituições têm que olhar sobre isso. Aqui, por exemplo, tem isso, tem aquilo, ele estava listando, e ele fala, mas eu estou sabendo que as coisas estão razoavelmente mudando, porque, por exemplo, eu soube de um grupo de São Paulo que montou um texto do Leroy Jones. O texto a quem ele se refere é O Poder Negro, do Leroy Jones, que depois vai virar a Mira Baraka, que é com a Ítala Nandi e o Antônio Pitanga, dirigidos pelo Fernando Peixoto, no Teatro Oficina. Que, para quem lembrou da história toda, é esse momento da vida do Pitanga que ele quebra o pau com o Glauber e ele não vai fazer o filme, porque ele está em cartaz no teatro. E é a única, ou pelo menos se não é, até então os estudiosos do Teatro Oficina não me mostraram o contrário, é a única vez que, de fato, o Oficina racializa a questão. Se não é a única, ninguém me mostrou outra, né? Ele racializa a questão. E o Fernando Peixoto, que era o marido da Ítala Nandi na época, ele muda o nome da peça, que a peça se chama The Dutchman, né? Mas ele muda para Poder Negro, né? E é uma experiência que é muito fundamental e ela é muito inspirada, e agora eu vejo isso, ela é uma resposta da experiência do TEM em São Paulo. Porque o TEM em São Paulo, o TENSP, ele é o espaço onde Abdias vai pedir para Boal, e Boal começa a escrever para o Teatro Experimental do Negro de São Paulo. E as 4 peças que ele escreve, né, fora o Cavalo e o Santo, que ele escreve lá nos Estados Unidos, é para a montagem do TEM, do Teatro Experimental do Negro de São Paulo. E com autofinanciamento. Tanto é que, assim, saiu um livro, né, agora a obra completa do Boal e tal, e tem todas as peças e tem os relatos da censura sobre as peças. E num dos relatos da censura sobre uma das peças, que é o Logro, ele fala... E, aliás, eu acho um desserviço, porque o Teatro Experimental do Negro consegue financiamento junto com seus sócios e tudo, para montar esse tipo de peça, que degrada a família, que coloca negros contra brancos, não sei o que lá. E é um estudo muito profundo sobre a tragédia. As 4 peças são tragédias, e as 4 peças do Boal que ele escreve para o TEM são tragédias, e elas têm como cenário o que eu chamo de Acrópole Negra, que é o terreiro do Candomblé. E onde a dimensão trágica, ela aparece loucamente. E isso era uma coisa que, a partir do discurso corrente, e aí eu me lembro de ter lido isso, e a gente já ter conversado isso com a Leda, que os atores negros, de uma maneira em geral, não teriam profundidade dramática, lírica, nem instrumento suficiente para dar forma a esse tipo de drama humano, para dar forma a esse tipo de profundidade da característica humana. E as 2 experiências do TEM vêm rasgando essa máxima racista. Não só a gente
dá conta de fazer tudo, como esse lugar do trágico, eu vou te mostrar qual é o lugar do trágico de fato. Eu vou racializar a tragédia. E isso acontece tudo, e eu acho que a peça mais emblemática desse período é o próprio Logro, né? Que o Boal escreve para o Teatro Experimental do Negro de São Paulo, e que ela é censurada na estreia, e ela não se realiza na temporada, mas ela era feita para comemorar os 70 anos da abolição, né? Então, diante dessa história, quais seriam os pontos? A Leda levantou, né, a questão da discussão sobre a estética, sobre a linguagem do TEM. O Aldo colocou essa ideia de como o TEM conseguia articular as forças políticas e econômicas para poder se autossustentar, ou de estar em disputa pela centralidade desse projeto. Quais seriam os outros aspectos que você acha que a gente precisava refletir hoje sobre essa experiência? O que vocês pensariam, além dessas duas outras coisas, sobre essa experiência? Como é que vocês... O Abdias, ele tinha uma configuração de antena, né? Claro, a gente trouxe essa capacidade dele de negociação. Talvez ele conseguia que essa liberação do O'Neill para montar, né, o Imperador Jones, sem custo, né, entre o empreendedor, mas talvez ali está um início também, denota também uma capacidade de internacionalização e de como ele está ligado com tudo que está acontecendo no mundo, né? Se eu não me engano, ele assistiu o Imperador Jones no Chile. E lá no Chile, ele viu um ator branco fazendo o Brutus. E eu acho essa história legal porque é no Chile, sabe? Ele foi no Chile assistir. Talvez seja um dos primeiros estetas do teatro a trabalhar com essa ideia de antena, de sair um pouco da sua aldeia, e o fato dele pedir texto para o Boal, sabe? De Nelson Rodrigues escrever, e aí tem autores negros e não negros escrevendo, essa abertura revela o aspecto político. Ele é um político, né? Ele é da relação. E eu acho que ele traz o aspecto político como ferramenta cultural e estética também. Então, quando você pergunta, para além dessa coisa do empreendedorismo e da estética, o que a gente poderia pensar desse cara? A gente pode pegar a palavra experimental do nome, né? O que é experimental na época, o que é experimental hoje. Tem que tomar muito cuidado com a análise do teatro experimental do negro, porque se a gente for muito anacrônico, assim, a gente não vai entender que é experimental, né? O cara montou os clássicos. Então, a disrupção dele está na questão da montagem, da presença negra fazendo os gregos, sim, mas hoje seria experimental isso, né? Essa configuração de você chamar um Boal de hoje para fazer o texto da sua peça, será que está atualizado o debate nesse lugar? Será que seria uma ferramenta utilizada? A gente tem que analisar a turma lá do Teatro Experimental do Negro com muito cuidado, porque a gente tem que se transportar para a época e entender as condições da época. Senão a gente faz uma análise um pouco enviesada. Que alguém pode dizer, mas Aldri, ele estreou com o texto de um cara dos Estados Unidos, não negro. Como é isso? Está errado. Se a gente for analisar, né, numa perspectiva de tempo espiralar, já que estou com letra aqui, onde passado, presente e futuro está tudo no mesmo lugar, talvez não seja tão bacana de analisar. Mas se você transporta, vai. Então, o que eu poderia trazer de reflexão, já que a nossa mesa é reflexão? Uma boa pergunta seria, o que seria o Teatro Experimental do Negro hoje? Não seria isso que a gente está vendo aqui, registrado por José Medeiros, ipsilitre nos dias de hoje. Eu acho que seria um bom evento sentarmos todos, fazedores de teatro, entender o que é que configura o aspecto experimental da nossa negritude em cena hoje. Então, uma reflexão para além daquilo que a gente já falou seria essa, assim, de investigar o que seria o equivalente ao que esses caras e essas caras fizeram ali naquela década de 40. Quais são as contraforças que a gente tem hoje, que a gente precisa entender e mirar, e entender como é que a gente vai lidar com essa contraforça. Quais são os possíveis parceiros de texto
de outros grupos que possam estar no nosso grupo? Que tipo de acordo a gente vai fazer? A gente vai chamar alguém do outro grupo, o dramaturgo do outro grupo, para escrever no nosso, e seriam negros, não negros? De que forma a branquitude entra no nosso processo? Porque o Abdias aponta várias figuras não negras e ele soube articular isso na história dele, sem virar tragédia. O do Chocolat, talvez não. Ele fez uma parceria com a não negritude e acabou sendo expulso por essa não negritude do seu organismo cultural. Então, temos dois exemplos, um de falência e outro de sucesso. Qual seria o formato de hoje? Como é que essas parcerias aconteceriam? Então, acho que o Abdias me faz pensar sobre isso. Como é que a gente organiza a nossa parceria estética, né, e produtiva nos dias de hoje, para a gente não ficar fechado em nós mesmos e contando com a nossa própria força para fazer as coisas, quando a gente pode abrir redes e realizar o que eles fizeram. Só que não é exatamente como eles fizeram. É isso que está, assim, eles apontaram ali para a gente a possibilidade de que entendam o que vocês estão fazendo aí, entendam o que é o experimental nos dias de vocês. É o que eu penso. Uma das coisas que eu acho que uma das coisas que acontece no Brasil muitas vezes, que é a desmemória, né? Então, o que acontece? Há lapsos muito grandes entre as iniciativas e muitas vezes nós temos dificuldade de fazer os elos. Eu vou por onde a Audrey puxou. Uma das coisas que eu acho que Abdias... Eu não quero falar Abdias, que parece só Abdias, né, gente? O Abdias é o grande regente, que o tem, né, em sua variada composição, realizou. E isto está muito, aí sim, nos textos ensaísticos do Abdias. A ressignificação da negrura. Depois eu posso até dizer por que eu não uso negritude. Porque eu uso negrura, e já não é de hoje, né? A ressignificação da negrura. Quando a gente acompanha os movimentos do TEM, o que a gente percebe? Como o texto do Abdias também vai trabalhando isso. A negrura pode ser pensada, de um lado, simplesmente como alguma coisa externa. Não é? Um fenótipo, por mais variado que ele seja. Né? E aí, tem uma coisa muito interessante, como que, nas ações do TEM, a gente vê, e nos ensaios de reflexão do Abdias, de outros que participaram do TEM, de como, no Brasil, se cria um racismo como estrutura e como sistema, não é? que visa eliminar o negro. E no negro cabe o preto, cabe a melanina mais acentuada, a melanina menos acentuada. Não é, meu amor? No negro cabe toda essa variedade de fenótipos e de matizes. E é esse sujeito, né, e sua coletividade, e sua história e sua cultura, que é objeto dos genocídios. É isso? Muito bem. Mas há algo também que o TEM explora, que é a eficácia da chamada ideologia do embranquecimento. A ideologia do embranquecimento, gente, é um projeto do Brasil. Né? Ele é articulado em fins do século XIX, é um projeto de nação. Você pode ler isso com as falas dos agentes da época e que visa eliminar a negrura como fenótipo. E, portanto, também como história, como tudo. Eles calculavam, né? Você tem textos, não só do Monteiro Lobato, mas do Pandiaca Loja, de vários outros agentes da época, que calculavam, mais ou menos 30 anos, o desaparecimento do negro no Brasil. Não é à toa que Monteiro Lobato tem um livro chamado O Presidente Negro, que seria o último negro no Brasil.
Isso é um projeto de nação. Esse projeto de nação, um dos seus objetivos é criar no próprio negro o seu próprio desejo de desaparecimento. Né? O negro quer tornar-se branco. Por isso, o belíssimo livro da Neuza dos Santos, né? Tornar-se negro. Tornar-se negro é um processo. Até para se insurgir contra o tornar-se branco. Porque aí, por exemplo, a gente vê muito isso na dramaturgia publicada pelo TEM, né, que foi também ensaiada, que um dos dilemas que vivem as personagens são o seu desejo de ser branco. Não é? Nas 9 peças do Dramas para Negros e Prólogo para Brancos, este é o tema que ali que percorre. Mas olha bem, nós estamos falando em peças que foram criadas lá nos anos 40, 50. Né? Por isso, a eugenia era muito presente. Então, a eugenia é o quê? Eugenia é aquela crença falsa de que havia diferença de raças, que quanto mais preta, menos civilizada era, menos gente era, menos humana era. A eugenia é terrível. E ela persiste até hoje, por incrível que pareça. Então, vamos falar assim, a negrura externalizada através do fenótipo, e aí de todos os conflitos dos negras na sociedade brasileira. Como eu disse, uma das sociedades mais racistas, se não for mais do mundo, do racismo mais eficaz do mundo, apesar da grande parte da sociedade brasileira negar isso, né? Mas a outra negrura, que eu acho que mais interessa a Abdias e o TEM, é pensar a negrura como esse acervo de saberes, de conhecimentos e de pensamento que transitaram a contragosto das Áfricas para as Américas e que são fundantes e civilizatórios. Porque, em geral, a gente delega só ao europeu, ao colonizador, né, a agência de civilização. Não, meus amores. As Américas todas são também fundadas pelos aportes de pensamento, de conhecimento, de saberes, de epistemologias advindas dos negros, dos povos indígenas. Então, essa negrura, né, o tempo todo Abdias, nos seus escritos, em vários do que a gente lê também do TEM, vai chamar a atenção, esse aporte de saberes, que o Brasil teima ignorar. Porque o colonizador, o conquistador, ele quer eliminar esse outro, e a memória desse outro, e a história desse outro, e esse outro saber. Então, muitos de nós negros nem sabemos a nossa própria história, da nossa história de pensamento, da nossa história de conhecimentos, né? E das infusões que se realizam nas Américas com os saberes negro-africanos que são continuados pelos descendentes dos negros. Quem sabe, quem conhece um pouco das ciências, das tecnologias brasileiras e americanas, sabe que muito disso é advindo de África. Quem traz tecnologia para o Brasil são os africanos escravizados. Os portugueses não sabiam minerar. Nas ciências da cura, nas engenharias, nas arquiteturas, nas filosofias. E tudo isso é acompanhado por algo, uma cosmopercepção. Uma cosmopercepção que é muito diversa da cosmopercepção europeia. E que se traduz de modos também diversos, né? Filosófico também os aportes filosóficos. Eu trabalhei com um pequenininho deles, que venho trabalhando da concepção e percepção de tempo. Mas, então, dentre todos esses aportes, há os aportes também
das linguagens criativas, os aportes estéticos. E aí tem algo que o TEM inova, e que aí é muito, vamos dizer assim, as artes negras hoje, se vão lá, já encontram lá muitos dos dispositivos de linguagem que o TEM já lá atrás está pensando e criando e revelando. Seja lá, por exemplo, só para pensar em alguns aspectos. Cenografia. Conversava com alguém aqui antes de começar. Quem é? A menina aqui, ó, da cenografia. Cenografia. Uma das coisas que eu mais fiquei abismada foi quando eu começo a estudar o TEM e começo a estudar a cenografia do Santa Rosa. Não só a dele, né? Mas principalmente a dele. Incrível! Mas Santa Rosa era um artista visual. Assim como José Medeiros, né? Se vocês acompanham aqui essa exposição, não é o tema simplesmente, eu esqueci de falar isso, né? Mas é o modo como ele trabalha com o tema, a linguagem da fotografia, né? A linguagem da fotografia. Não é um registro social, é uma criação estética. Então, a cenografia, os figurinos, né? E mais, mesmo no texto, mesmo em termos de texto, porque, repara, Nelson explode com vestido de noiva, e que vestido de noiva tem não é ligado ao tema, gente. Nelson, o menos importante é o tema em Nelson, é a linguagem. É a linguagem em Nelson que é fabulosa, não é? Ora, Nelson trabalha com Abdias, tanto que ele responde quando Abdias pede aos artistas para escreverem peças para negros. Nelson responde com Anjo Negro. Então, assim, texto. Se nós pensarmos alguns dos textos, eu vou citar apenas 2, porque talvez sejam os meus preferidos. Sortilégio, como texto dramatúrgico. E o que é excelente em Sortilégio como texto dramatúrgico? Uma série de coisas. Né? E Medeia, Além do Rio, né? De Agostinho Olavo. Tem outros também que são interessantes como proposta cênica, muito menos, às vezes, como desenvolvimento do tema, ou como tema. Porque como a eugenia é tão forte, e aí também tem uma coisa que sempre me incomoda, né? Que é como é que se trata a personagem feminina. Todas elas morrem ou são desfiguradas, né? Mas são mortas ou são desfiguradas. Mas, como texto cênico, né? As possibilidades como texto cênico. Muito bem, em termos textuais, em termos da figurina, já falei, cenografia, a iluminação. Né? Porque tem uma coisa que eu tenho... Agora eu vou trabalhar um pouco mais sobre isso. Lá no Performance do Tempo Espiralar, eu aponto alguns elementos dessas composições baseadas em estéticas negras, como são fundantes em África, e que muitos artistas têm tido como referência, ou podem ter, ou podem vir a ter. Então, se nós observamos, assim, com pouco que a gente tem, porque nós não temos registros fílmicos, né? Mas com pouco que a gente pode perceber, mesmo nas fotos, né? E nas repercussões das encenações, que é uma coisa que você capta muito bem quando você escreve sobre Zé Medeiros, né? Porque eu diria que não é nem usar recursos simples de luz, não. Não. É uma outra técnica, que é tipicamente técnica africana, de criar luminosidade através do cromatismo. Eu trabalho um pouquinho com isso lá no Performance do Tempo Espiralar. Agora eu vou retomar um pouco, né?
a criação também o movimento criando visualidades e as sonoridades criando visualidades. A gente só pode imaginar como isso se deu nas cenas pelos registros que a gente tem. Mas, por exemplo, o Boal dirigiu o Sortilégio, se não me engano, aqui em São Paulo. E o Boal é arguto, né? Então, o que ele faz? Tem um momento em que o Emanuel luta contra si mesmo, né? Quando ele está sendo encorpado por Exu. Né? Então, a peça, em termos das palavras, ela coloca um debate. Não um debate, um slam, né? Um duelo, isso mesmo. Um duelo entre a oração cristã e os cantos dos rituais do candomblé. É uma das peças, dos momentos mais lindos da peça. Porque primeiro, você escuta na palavra o debate sonoro, o embate sonoro. Há uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós. E ao simultâneo. E esse embate, ele permanece até que a Ave Maria se rende, né? Ou é rendida. Né? E prevalece os sons do batuque. Né? Os sons do batuque, os sons das evocações das divindades que aportam, né? E dão uma resolução a todo aquele conflito de Emanuel. Ora, o que o Boal faz? Ele potencializa a pulsão sonora, que já está no texto. Né? E que ele e com a música, com as sonoridades, e aí é outro elemento que está em performances que a gente consegue perceber só da leitura das peças. Né? O trabalho com as sonoridades, porque não é só as musicalidades, com as sonoridades como constitutiva do trecho da dramaturgia cênica, mas já estão lá como potência na dramaturgia escrita. Né? A questão da visualidade. Agora, outra coisa que eu diria que também que advém das estéticas, das poéticas negras, das cosmopercepções negro-centradas, ou negro-referenciadas. A ideia de que não há separação entre música, dança, cores, cheiros, aromas, movimentos. Tudo se realiza dentro das poéticas negro-africanas, né, e que são retranscriadas nas Américas, em particular no Brasil, que é o nosso foco. E isso é uma concepção. E uma percepção de mundo, que também se instala como linguagem estética. E a gente pode ver que, né, seja em Sortilégio, seja em Além do Rio, seja num número grande de peças que a gente conhece, os autores com mais ou menos sucesso, eles tentam trazer a negrura para a cena, não apenas como figuração do racismo. Isso está lá. Não é? Mesmo porque a eugenia era assunto do momento nos anos 40. Os dramaturgos estavam lutando contra a eugenia. Então, eles tinham que trazer à tona como é que ela se instala. Mas, em quase todas as peças, esses breves elementos que eu citei aqui, estão lá como potência de encenação. E no que a gente conhece das encenações, né, eram simplesmente fabulosas. Ou seja, como o Aldri muito bem falou, hoje não seria igual.
mas é uma referência que não fica nada a dever a hoje. Não é? E por isso que eu digo que quando nós falamos de modernidade, de inovação, de renovação da cena brasileira, como o Aldri muito bem citou, não, né? o Eugênio, desculpe, não podemos ficar apenas com Vestido de Noivo ou com O Rei da Vela. Né? A montagem do Rei da Vela de 33, o Vestido de Noivo de 40, o Rei da Vela de 67 e o Vestido de Noiva de 44, né? Por mais que sejam maravilhosas, nós temos que incluir o tem. E não apenas pelo ponto de vista sociológico, porque não é? Porque a encenação de Vestido de Noiva e a encenação do Rei da Vela não são incluídas sociologicamente. Elas são incluídas pela revolução que elas causam na linguagem teatral. Assim também o tem. Se nós tivermos ouvidos e olhares para perceber, né? Porque, na verdade, ainda é uma terra, um acervo de conhecimentos a ser explorado. Né? Porque ele se desdobra em muitas coisas. Porque, se vocês percebem que a exposição, o tem revela. Ele não revelou só o Aguinaldo, a Ruth, a Leia, não é? Né? Ele trabalhou com cenógrafos maravilhosos, com musicistas maravilhosos, com fotógrafos maravilhosos, com N artistas, mas já tentando algo que hoje parece comum, as linguagens transientes. Né? Isso talvez seja, né, meu amor? Alguns dos méritos. Dos méritos. Lembrando das duas falas, eu me lembrei de alguns pontos, né, desse lugar muito particular do TEM, que explode mesmo essa concepção mais fechada que a gente tem da experiência e reduzir ela à ideia a importância sociopolítica do TEM, como um teatro negro e tudo. Por exemplo, o Eugene O'Neill, né, que ele monta, o Imperador Jones, segundo o próprio O'Neill, é a primeira vez que um protagonista negro é protagonista de uma peça no teatro americano, na Broadway, 1920. A primeira peça que um dramaturgo negro escreve, que o protagonista é negro, que a produção é negra e que é feita na Broadway, é O Mulato, do Langston Hughes, e o TEM também monta. O TEM também monta o Mulato do Langston Hughes. A grande peça que discute dentro do teatro americano, no início dos anos 20, a questão do casamento interracial numa sociedade segregada na lei, é o Todos os Filhos de Deus Têm Asas. E o TEM monta Todos os Filhos de Deus Têm Asas. Mas a questão também da questão do casamento interracial está no Sortilégio, e o TEM também monta o Sortilégio. Então, assim, fora isso, tem outros pontos que eu, na verdade, fico sempre muito impressionado. Me fico muito impressionado por algumas coisas, porque eu acho que não é um ineditismo, mas algumas coisas que eu, com um certo tempo de arte, acho muito difícil. Por exemplo, essa ligação que o Teatro Experimental do Negro tinha com outros movimentos políticos da diáspora, a ponto de o criador, e depois da negritude, o Senghor, o Damas e o Césaire, estavam juntos dentro de uma proposta do TEM. O Médéia seria montado no primeiro festival de arte negra em Dakar, no Senegal, a convite do primeiro presidente eleito depois da independência, que é o Senghor, e ele convidou o Abdias. E o Abdias escolhe montar a Médéia. E o governo brasileiro fala, não dá, irmão, isso aí você vai queimar nosso filme. O Brasil é uma democracia racial. E o cara da democracia racial, que escreve sobre a democracia racial, que cunha esse termo e que defende isso publicamente, o Abdias mata no peito e pede para ele escrever um artigo no Quilombo, que está aqui nessa exposição. Ele pede para o Gilberto Freire escrever um artigo especial no Quilombo, defendendo a ideia de democracia racial. E ele escreve.
Ele não só colocado isso, porque, na verdade, o conceito socioeconômico é do Arthur Ramos, e o que ele faz? Ele chama o Arthur Ramos para escrever também, escreve um artigo no Quilombo também, e o Arthur Ramos aí já dá uma ramelada e manda um trecho do livro dele. Ele não escreve um artigo especial, né? E quem faz o prefácio do genocídio do negro brasileiro é o Francisco Fernandes. E quem vai fazer a análise da orquestra afro-brasileira na relação com o TEM é o Roger Bastide. Agora, eu estou falando vários nomes. Mano, você já lembrou qual grupo de teatro faz isso também? Qual grupo de teatro que vocês conhecem que recebe um prêmio Nobel para poder ver o seu ensaio? Não é peça não, tá? É um ensaio. Lá no ginástico, lá em Niterói. A peça nem aconteceu, o Calígula do Camille. Aí o Camille desce do navio, fala, pô, acho que eu vou dar uma olhada no ensaio, entendeu? Tipo, para levar os amigos no ensaio já é difícil, entendeu? Já, na estreia é um Deus nos acuda, no ensaio, que dirá um prêmio Nobel. Tem uma publicação que é sobre o segundo Festival de Arte Negra, que tem de 1977, sobre o Festac. E é uma publicação incrível, fantástica e tal. Eu conto os números de páginas, né? A primeira vez que o Gil vai para a África, a primeira vez que o Steve Wonder vai para a África e tal. O número de páginas dedicado ao Steve Wonder dessa programação é o mesmo dedicado ao Abdias. O Abdias é tão importante quanto o Steve Wonder, tão importante quanto o Gilberto Gil. E o que mais? Tem um mapa, tem várias cartografias no final dessa publicação. E tem uma cartografia que se chama assim, Afro-radicalismo versus negritude, né? E aí, o mapa do Brasil inteiro está escrito Teatro Experimental do Negro. Entendeu? Qual grupo de teatro vocês acham que fez isso? Na história do Brasil. E como é que isso ainda é ignorado? É um negócio absurdo. Qual grupo de teatro tem duas atrizes que são, respectivamente, vão ser a primeira atriz negra a protagonizar uma novela, vai ser a primeira atriz negra indicada a um prêmio internacional e a outra que a primeira atriz é indicada a Cannes como melhor atriz? Ruth. Entendeu? Ruth e Leia. Ruth e Leia. Entendeu? Mano, e é no mesmo grupo, do mesmo grupo, não é naquele grupo diferente, é do mesmo grupo. Isso eu acho que queria eu poder falar isso hoje de algum grupo. É muito radical. É muito radical essa história. É uma experiência radical. É muito radical. E aí, só para terminar essa história do Posso fazer só um parênteses antes de você terminar? Eu queria, nós estamos em São Paulo, né? Queria solicitar tanto ao IPAfro quanto ao Instituto Tome que a gente peça à USP para reeditar a edição facsímile do Quilombo. Né? Essa edição facsímile foi lançada há quantos anos atrás? Sei lá, uns 15? Por aí. Acho que é mais. De pouco acesso. Eu ganhei uma porque eu fiquei sabendo e estava numa comissão com um dos professores da USP e ele não sei se vocês têm ela aí. Vamos juntar forças, gente, porque ali é a reedição de todos os números da revista Quilombo, que traz notícias de tudo isso do que nós estamos falando aqui. Publicada, outra coisa, né? Que grupo fez isso também, né? Publicação. Não só da revista, da antologia, etc. Talvez ali nessas publicações estejam estratégias de plano de negócio para a gente conseguir pegar um Nobel para vir um ensaio da gente. Talvez ali esteja realmente uma estratégia de como articular essa... Mas sim, esse era um modo dele trabalhar. Por exemplo, a Bibi Ferreira. Eles não tinham, uma certa época, não tinham lugar para ensaiar. A Bibi Ferreira, com a parceria com ela, vendo aquilo, ela não só levava para casa dela para ensaiar lá, mas depois agenciou locais para o grupo ensaiar. Isso foi, Audrey, em todos os âmbitos. Olha só, e isto é interessante. Quando eu falo você chama atenção para esse Abdias é empreendedor. Não é? Esse Abdias é empreendedor. Ele está nos textos, ele está nas peças, chamando atenção e batendo feio, forte na brancura, né? Mas ele está se associando a ela para realizar
os empreendimentos do TEM. Ó, falando um pouco de empreendimento, tem uma coisa disruptiva também do TEM em relação à televisão. Porque eles foram chamados pela TV Tupi, em 52, para fazer ficção ali. Então, eles fizeram teatro ao vivo, né, durante um tempo, com o elenco todo negro. Assim, quando a gente fala de o elenco está todo negro hoje, não, ali ele chegou na década de 50, um elenco inteiro negro, no horário nobre lá da TV Tupi, que era a mídia de massa da época, né? Hoje nem tanto, mas... Então tem um aspecto também do audiovisual. A gente pode pegar o aspecto audiovisual do TEM. Experiência de cinema. Cinema. Experiência de cinema também. Não, tem vários. Aí o que eu queria contar é mais uma. Não é uma anedota, mas é porque eu só, na verdade, só vi o Abdias uma vez na minha vida. Só vi o Abdias uma vez na minha vida. Só uma vez. Só vi o Abdias uma vez. E foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, quando o Obama estava falando, a vez que o Obama vem para o Brasil, a primeira vez que ele vem para o Brasil, e ele está falando no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Era dia 20 de março, meu aniversário é dia 19 de março, eu pedi para um amigo meu me dar o convite, e ele prontamente atendeu, me dar isso de presente de aniversário, ver o Obama falar. E aí, como era o Orlando ministro dos esportes, ele me deu o convite dele, então eu podia escolher qualquer lugar que eu sentar. Então, estava todo mundo lá, eu escolhi sentar na fileira do Abdias. Então, eu sentei de um lado da fileira, o Abdias estava no outro, eu ficava o tempo inteiro aqui. Eu vou ficar olhando as reações do Abdias, porque eu vou ver. Eu estava com medo de falar com ele, não falei com ele, estava com vergonha, mas eu fiquei olhando ele. E aí o Obama começa a falar, e ele começa a fala dele. O seguinte: olha, minha mãe adorava o Brasil, ela adorava o Brasil por N motivos, mas a gente assistia sempre um filme juntos, que era o Orfeu do Carnaval, o Orfeu Negro, né? Mas mal sabia minha mãe que a primeira vez que o filho dela viria para o Brasil seria como o primeiro presidente negro eleito dos Estados Unidos da América. O filme dos Irmãos Camus é sobre a peça Orfeu da Conceição, a peça do Vinícius, que só foi possível porque o TEM emprestou o elenco. Então, a gente estava vendo o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América dizer que a maior referência dele ao Brasil é por causa de uma peça que o Abdias fez ser possível. E eu olhava para a cara do Abdias e falei: mano, eu não estou acreditando que eu estou presenciando isso. E, de novo, qual é a experiência radical de formação de nação que você pode dizer que um grupo de teatro de qualquer coisa fez? Fora influenciar a Lei Afonso Arinos, fora todas as outras coisas. Essa experiência, para mim, Antecipar a ideia da ação afirmativa. Então, tudo isso, para mim, é um negócio tão impressionante, e eu fico sempre me perguntando, Leda, e eles ainda ensaiavam, porque tinha que ter peça, entendeu? Eu peguei um folheto que tinha assim, era o logro, não era tipo assim, era Imperador de terça e quinta, Todos os Filhos de Deus de Asas de sexta e sábado, domingo tinha um infantil. Eu falei: mas como é que pode? Como é que eles ensaiavam, fazia tudo isso e ainda tinha espaço para ensaiar? Entendeu? Porque, de fato, é verdade, tinha peça. Não é que assim, uma produção, e aí tinha uma peça a cada 5 anos. Não, eram 2, 3 peças. Você sabe que no teatro da época, isso era comum, né? Dos grupos, das revistas, das companhias, estarem em cartaz naquele teatro. Não, segunda e terça, uma peça X, ou no começo da tarde, uma peça, no final da tarde, outra peça. Então, além de tudo, mostra a versatilidade do elenco, porque tinha que dar conta de várias peças, e era o mesmo elenco, né, gente? Sabe? Não só em dias alternados, mas peças diferentes. E eles cumpriam isso rigorosamente. E era um elenco que tinha 2 profissões, né? Não, isso que eu ia falar também. Tinha 2 Eram, profissões. gente, trabalhadores que trabalhavam até 5, 6 horas da tarde, tinha que ensaiar à noite, fins de semana, ou até ir até tarde da noite, e se apresentar à noite. Não tinha essa coisa assim: eu sou artista, né? Eu sou artista. Eu sou artista que também tem uma outra função para a minha própria sobrevivência, né? Porque já naquela época, ali também, eram raros os artistas que sobreviviam da arte. Né? Hoje ainda é, né? E, dito isto,
eu recebi a informação que eu já passei 15 minutos do tempo que eu mesmo tinha combinado que era para acabar. Mas, como a gente não dá para acabar abruptamente, senão as pessoas vão ter um piripaque, entendeu? A gente pode ir para as considerações finais, ou se alguém... E aí, ó, essa é a última vez que eu fiz isso, eu me estrepei profundamente, que foi falar, se alguém tiver alguma coisa muito importante para falar, não sei o que lá, era tipo numa mesa com Babal e Antônio Bispo. Aí um irmão chegou e falou assim, sabe, eu queria uma opinião, porque eu assisti uma série da Netflix chamada Os Vikings. Aí quando ele falou Os Vikings, eu gelei, olhei para todo mundo da mesa olhando para mim, por que você foi abrir pela plateia? A gente tinha combinado que não era para você fazer isso. Agora o cara perguntou sobre os Vikings para o bispo. E eu parei, cacei as sandálias da humildade, vi o jovem homem branco dissertar sobre os vikings e tentar fazer uma relação com o quilombo, numa das coisas mais loucas, e o Babal vestido com um manto tupinambá na minha frente. Assim, ó, manto tupinambá girando aqui, e o cara falando sobre a série da Netflix, os vikings, que ele tinha achado uma relação com os quilombolas. E eu falei, nunca mais faço isso. Então, se alguém for fazer esse tipo de pergunta, pode fazer em particular, manda no chat, tem um espaço que é no Tomiotaki, que são para essas perguntas. Mentira, não tem não. Mas se não, eu gostaria de ouvir os dois fazerem as considerações finais. Mas se tiver alguém assim que tem uma pergunta que é muito importante, e não for sobre a origem do mundo, né, para tipo aquela dissertação, mas sobre a origem do mundo, a gente pode fazer uma única pergunta. Se vocês concordarem comigo, a gente pode deixar eles falarem livremente, que eu acho que é mais da hora. Pode ser? Martinha, ó, fez assim com a cabeça, então tô nessa. Já tive a minha aprovação. Então, vamos para as considerações finais. Nossa, estava curioso pela pergunta que viria. Não é. Filho, eu faço uma pergunta sobre uma série da Netflix que eu também estou vendo. Eu vou ter uma série da Netflix que eu estou vendo, que eu vou... Para a gente encerrar com a fala da nossa rainha, eu vou falar primeiro, daí a senhora encerra. Considerações finais, assim. Primeiro, agradecer a todo mundo, né, escutando. Acho que escuta é respeito. Então, vocês respeitaram. Eu acho isso lindo. Respeito hoje em dia é muito caro. E eu queria trazer mais conteúdo, na verdade. Assim, a gente começou falando do experimental lá, né, dessa questão do empreendedorismo, da parte estética também, que a professora Lida trouxe também de forma muito bonita, do negro. Mas acho que a experiência do Abdias e a sua turma lá, né, a Ruth, o Camargo, Leia, é uma experiência que prova uma primeira palavrinha ali, que é o teatro, né? Teatro Experimental do Negro, a primeira, teatro. Teatro ainda é uma ferramenta muito potente. Eu estou com um espetáculo aqui na cidade, que eu assino o texto, uma adaptação do romance do Itamar Vieira Júnior, O Torturado, e a gente tem 2h30 de espetáculo. E aí eu fico todo dia assistindo assim aquelas... Ali tem 1000 pessoas no Teatro Sesc, né? Sesc Pinheiro. Todo mundo 2h30 paradas. Assim. Hoje em dia é muito difícil você parar e ouvir o outro, e ouvir personagens. Em casa, no stream, a gente vai tomar um chá, a gente desliga, a gente briga com não sei quem, o gato vem. Cinema ainda é uma experiência possível, ainda que tenha aquela mobilidade super livre, né? De ir no banheiro, de subir, descer. Mas o teatro ainda é um espaço e que a gente consegue, e eu acho que o Abdias prova isso para a gente, articular pensamentos, revoluções, como você faz também no seu trabalho, e olhar para essa exposição é lembrar que o teatro ainda é uma ferramenta muito forte para a gente conseguir defender ideias, conseguir estimular espírito crítico sobre o outro positivamente, articular estéticas possíveis, mudar um pouco o nosso olhar viciado em algumas cores, em algumas coisas, porque a gente consegue prender, no bom sentido, o público olhar para ficar ali 2h30 assistindo alguma coisa. Então, eu queria agradecer vocês por essa escuta e fechar com essa palavrinha, assim, que vocês levem o teatro ainda como um lugar de convencimento, espaço de empreendimento também, de empreendedorismo e de aproximações. Muito obrigado. Beijos. E o teatro que nos reúne, né? Você falava, eu lembrava assim, conheço vocês do teatro, a gente se conhece do teatro, né? E o teatro experimental do negro,
realçava. Eu não sou uma pessoa que cria, assim, fabulações sobre a negrura, não. Sabe assim? Não. Mas eu tomo a negrura como esse lugar, acervo, repertório de conhecimentos. Isso é uma das coisas que, na criação do TEM, no desenvolvimento do TEM, sempre estava lá, né? Acionar a negrura em todos os seus matizes, em todos os seus ecos nas Américas, como conhecimento, como pensamento, e também, né? E como teatro. E como teatro, um dos aspectos na negruras que o TEM mais utilizava era a musicalidade. Né? Todas as partituras maravilhosas, né, das montagens do TEM. Então, em homenagem ao TEM, nós vamos cantar. Né? Aqui, levanta, vamos cantar pra gente. É um cânticozinho que eu inventei, mas que é assim, para a gente poder, né, lembrar isso que nos constitui. O teatro, né, como essa arte tão maravilhosa e que também se faz, e o TEM explorou muito isso. É um versinho curtinho, para a gente poder todo mundo lembrar e para a gente sair daqui cantando. Né? E aí, olha só, que é um modo também, é um cânticozinho que aborda a diáspora, mas de um modo não perverso. Foi nas ondas do mar eu vim, ai, foi Zambi quem soprou. Nas ondas do mar eu vim, oi, nas ondas do mar eu vou. Oi, nas ondas do mar eu vim, oi, sou Zambi. Toca, gente, bate palma assim com a mão, faz ritmo. Nas ondas do mar eu vim, oi, nas ondas do mar eu vou. Vamos girar, vamos girar, uma forma negra, né? Vamos, todo mundo girando aí, gente. Vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar, vamos girar. Foi nas ondas do mar eu vim, ai, foi Zambi quem soprou. Canta! Nas ondas do mar eu vim, foi nas ondas do mar eu vou. Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Canta, gente. Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Roda, não para não. Tilelê, tilelê, ai, ai, ai. Ô povo preguiçoso. Lelê, ai, ai, ai. Canta, canta e dança. Lelê, tilelê, ai, 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 tilelê, tilelê, ai, 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 tá caindo fulô, ei, tá caindo fulô, tá caindo fulô, ei, tá caindo fulô, lá no céu, cá na terra. Ei, tá caindo fulô, canta! Lá no céu, cá na terra. Ei, tá caindo fulô. Viva Abdias! Tá caindo fulô. Ei, tá caindo fulô. Tá caindo fulô. Ei, tá caindo fulô. Lá no céu, terra. Ei, tá caindo fulô, lá no céu, cá na terra. Viva o TEM! Viva Eugênio! Viva o Instituto Tome! Viva o IPEAFRO! Viva a Aldre! Viva vocês!